Bom, então vamos para a terceira e última parte da nossa aula de hoje. Vamos passar aqui para a parte do hardware. A gente estava falando então até o finalzinho da sessão anterior sobre as aplicações e como elas são executadas pelo hardware. E agora nessa sessão a gente vai falar um pouco sobre o hardware, propriamente dito. Independente do computador, geralmente as mesmas funções básicas são executadas. Quer dizer, independente se você tem um PC, ou você tem um Mac, se você tem um tablet, enfim, independente do processador, você vai geralmente encontrar o hardware executando as mesmas operações de inserir dados, processar dados, armazenar dados e gerar saídas. E são 5 os componentes que fazem esse conjunto aí de funções. São os dispositivos que realizam as entradas e saídas dos dados, os dispositivos de memória, o caminho de dados e o controle. O caminho de dados e o controle, eles são combinados para formar o que a gente chama de processador. Vocês vão encontrar ao longo de todo o livro essa figurinha no início de cada capítulo que simboliza justamente essas 5 partes. A unidade de entrada, onde a partir de um dispositivo como teclado, um mouse, ou mesmo uma placa de rede, ou seja lá o que for, você adquire dados. Esses dados podem ser, por exemplo, trazidos para a memória. A partir da memória, você traz os dados para o seu processador, né? A unidade de controle executando as instruções que são passadas a ela, determina que dados sejam buscados da memória, manipulados e, por exemplo, armazenados novamente na memória. E a partir daí, as unidades de saída podem, por exemplo, apresentar esses dados para as pessoas na forma de uma imagem numa tela ou algo que seja impresso numa impressora ou mesmo algo que seja enviado numa placa de rede. Então, a gente tem dispositivos que fazem ou são responsáveis por entrada, por saída, pela manutenção desses dados em memória para que eles possam ser depois processados no processador, que executa as instruções a partir da unidade de controle, e esses dados então são modificados pelo caminho de dados ou no caminho de dados. A gente vai, ao longo do curso, ter a cada momento que falar em elementos externos ao processador, que fazem interface com o processador, principalmente o compilador e o sistema operacional, que, como eu falei na sessão passada, fazem parte aí, ou são parte dos softwares do sistema. Então a gente tem uma interface muito grande com esses softwares, a gente vai ficar falando neles a cada momento. E é importante que tudo isso seja feito com bom desempenho, então a cada momento a gente vai ficar avaliando o desempenho desses sistemas aí, do processador, da memória e por aí vai. Bom, geralmente nessa aula, antigamente eu levava um computador antigo e a gente abria e via como ele era por dentro, a placa-mãe, fonte, teclado, enfim, disco, cada uma das unidades, só que hoje em dia isso não tem mais tanta graça, né? Então eu peguei aqui uma imagem de um tablet para ver como é que ele é por dentro. A gente tem aqui uma unidade de entrada, aqui uma tela sensível ao toque, aqui o monitor onde aparecem as imagens, aqui é um banco de baterias, alguns sensores, câmeras também, microfone, outros elementos, antenazinhas para você aumentar aí o sinal de rede, e o principal, que é esse elementozinho aqui, que tem um zoom, que é onde está o processador, onde está a memória. No caso aqui poderia ter uma segunda memória, mas só tem uma memória, que é o que interessa para a gente. Eu não vou falar desse processador aqui de maneira específica, eu vou mostrar aqui um outro processador por dentro. Aqui, se não me engano, é um processador da AMD, é um
processador composto por 4 cores, que a gente chama de núcleos de processamento. Então, esse cara teria a capacidade de executar 4 aplicações distintas de maneira simultânea, ou 4 instruções de uma mesma aplicação com threads de execução distintas de maneira simultânea. Mas enfim, isso aí é objetivo aí de falar em execução simultânea em programação paralela, não vou entrar em detalhe aqui, mas o ponto é que esse cara aqui tem 4 núcleos e cada núcleo é capaz de executar de maneira simultânea um conjunto de instruções. Então esse cara pode executar algumas instruções, enquanto esse está executando outras instruções, enquanto esse cara está executando outras instruções e assim sucessivamente. Bom, se a gente for dar um zoom dentro de um core aqui, o que a gente observa é que tem vários elementos, cada um responsável por fazer algumas coisas, algumas dos quais a gente não vai estudar aqui, a gente estuda lá em arquitetura de computadores, né, como é o caso aqui da unidade de ponto flutuante. Então esse cara aqui tem um pipeline lá só para fazer operações em ponto flutuante. E nós temos também outros elementos que nós vamos estudar aqui, né, o pipeline desse processador, alguns caras que são responsáveis por entrada e saída, outros caras que são responsáveis pela execução propriamente dita, esse seria o nosso caminho de dados lá, e outros caras que são responsáveis por buscar, decodificar e lançar as execuções, as instruções para serem executadas. Então aqui seria o que a gente chama de unidade de controle. Bom, então vocês vejam que o processador é desse tamanho, né? Gigante aqui, em escala, mas quem executa é um pedacinho de nada. Esse camarada aqui é a execução de operações de inteiro, esse cara aqui operações em ponto flutuante, enfim, esse cara aqui não deixa de ser o de buscar dados na memória, né? Então, uma fração pequenininha de transistores aqui ou de área do chip todo para execução, né? Muito do espaço aqui, vocês observem, é usado para memória. Nós temos aqui o que a gente chama de cache de instruções de nível 1, cache de dados de nível 2, cache de dados de nível 1, cache de instruções de nível 1, cache de nível 2 e cache de nível 3. Então, o que é a cache, né? A cache é uma espécie de memória, quer dizer, na verdade é uma memória que a gente faz parte da hierarquia de memória e que é feita com um tipo de memória um pouquinho diferente da memória principal e que a gente mantém dentro dessa memória aqueles dados, aquelas instruções, né, que é a memória de dados, a memória de instruções, cache de dados e instruções, que a gente está mais usando no momento, justamente para a gente não precisar sair desse processador e ir até esse outro hardware que é a memória principal, vamos chamar assim, né? Já que sair daqui e percorrer os circuitos e vir buscar informação aqui demora muito tempo. Então, a gente mantém aqueles dados que a gente usa mais aqui nessa cache. A gente vai estudar isso aí na terceira parte do curso, quando a gente for falar da hierarquia de memória. E aí a gente vai ver que todos os dados e instruções que estão presentes nessa cache também estão presentes na cache de nível 2, que também estão presentes na cache de nível 3. No caso aqui, essa cache tem 500K, esse cara aqui tem 2 MB. Então, tudo que está aqui também está presente aqui, e tudo que está aqui está presente aqui, e, consequentemente, também está presente aqui, né? Tem uma hierarquia aí de memória. Bom, isso aqui vai ser objeto aí quando a gente de estudo ao longo, principalmente da segunda parte do curso, né? Quando a gente for falar, e também da terceira parte, quando a gente for falar do pipeline, a gente vai voltar a falar desses caras aí. Mas, como eu ia dizendo, o processador é composto de 2 elementos principais, a unidade de controle e o caminho de dados. Então, o caminho de dados seria esse cara aqui e o controle seria esse cara aqui. O caminho de dados é quem realiza as operações propriamente ditas e o controle é quem diz ao caminho de dados, a memória e os dispositivos o que tem que ser feito. Isso baseado nas instruções da nossa aplicação.
Bom, a memória, nós temos dois tipos de memória, como eu já adiantei. A memória principal é constituída de chips que a gente chama Dynamic Random Access Memory, ou DRAM. São memórias em que, independente do que você queira acessar na memória, o acesso é feito no mesmo tempo. Então, as memórias são divididas em endereços, né, como se fossem grandes vetores. Então, cada pedacinho da memória tem um endereço e você acessa o conteúdo daquela memória a partir do endereço. Então, na memória DRAM, não importa que endereço você esteja acessando, o tempo de acesso é sempre o mesmo. Diferentemente das memórias de acesso sequencial, as fitas, em que você acessa mais rápido aquilo que está mais perto de você. Então, você está passando lá um rolo de fita, sua cabeça de leitura e gravação está na posição 1, você vai acessar mais rápido o que está na posição 2 do que está na posição 2000. Porque para acessar a posição 2000, você tem que passar sequencialmente pela posição 1, depois pela 2, pela 3, pela 4, mesmo que você não leia nada, né? Você é obrigado a passar por todas as posições que vêm antes da 2000. Então demora um tempo maior do que a memória DRAM, que você pode acessar qualquer posição livremente, né? Todas elas no mesmo tempo. Bom, isso aqui é o chip dessa memória aqui, com essa tecnologia DRAM. Aqui dentro do processador, a tecnologia é outra, chamada Static RAM, né, ou Static Random Access Memory, que é uma memória que, como eu falei, é menor em termos de capacidade, mas é mais rápida em termos de desempenho. Então, ela funciona como uma memória rápida, uma memória, um buffer, né, uma memória de rascunho, que eu consigo acessar os dados de maneira muito mais rápida do que na memória principal. Por que ela é mais rápida? Porque, bom, para quem estudou lá circuitos digitais deve ter visto isso, porque essa memória aqui é uma memória estática. Ela não precisa, os dados que estão lá dentro, você coloca o dado, aquele dado fica estável ali naquela memória enquanto ela estiver sendo alimentada. Você não perde a informação. Diferentemente da memória dinâmica, que a partir do momento que você coloca um dado ali, ele vai decaindo, né? A carga vai decaindo, e se você não fizer um refresh, se você não ler e escrever o mesmo conteúdo de novo na memória, você perde a informação. Então, na memória DRAM, de tempos em tempos, você tem que ler o conteúdo da memória e escrever de novo. Se você não fizer isso, você perde aquele conteúdo. Então, essa memória acaba sendo mais lenta do que a memória cache, ou que a memória SRAM, porque você de tempos em tempos tem que parar o que você está fazendo, atender uma requisição de leitura ou de escrita na memória, para poder ler o conteúdo que está ali e escrever novamente. Diferentemente do SRAM, que você não precisa parar. O dado está ali estável, você não precisa fazer o refresh, você simplesmente lê, o dado está igualzinho ao que você escreveu ali. Então ela acaba sendo mais rápida. Só que para fazer isso você gasta muito mais transistor. Então ela acaba sendo uma memória mais cara, né, do que a memória DRAM para construir, porque você precisa de mais transistores para guardar as informações de maneira estável. E ela acaba sendo uma memória, por usar mais transistor, uma memória que ocupa maior área. Então você tem que fazer ela fica em capacidades menores, né? Você faz ela em um tamanho menor em comparação ao DRAM. Então a gente tem um trade-off aqui, né? A gente tem uma memória muito mais abundante, quer dizer, uma memória que cabe muito mais informações, uma memória muito mais barata, mas uma memória mais lenta. Aqui uma memória muito mais rápida, mas como ela é mais cara, a gente também e tem a questão da densidade, então a gente vai colocar ela em quantidades menores. Mas as duas são voláteis, quer dizer, elas só conservam os dados enquanto estiverem recebendo energia, e a gente precisa também de um dispositivo de armazenamento não volátil. E para isso a gente tem vários, né? A gente tem os discos que a gente disco magnético que a gente vai estudar na nossa disciplina, e outros memórias, memória flash, CD, DVD, antigamente com mais frequência disco flexível, fita magnética e por aí vai. Bom, a gente chama essa memória não volátil também de memória secundária, e a memória volátil
principalmente a memória DRAM aqui no caso, como memória principal, né, para distinguir aí esses dois tipos de memória. Bom, existem outros dispositivos também nos computadores, além do processador, da memória, dos discos, e enfim. Placas de rede podem ser com fio ou sem fio. Isso aí vocês vão estudar mais na disciplina de redes, então não vai ser o nosso foco aqui. Redes, vocês vão estudar o que é uma LAN, o que é uma WAN, os padrões aí de rede sem fio, daí 3Es, modem, que é uma coisa mais antiga, mas enfim, imagino que os professores devam mencionar aí como é que funciona um modem. Então tem uma disciplina específica para estudar esses aspectos também envolvendo hardware, na camada lá física da pilha do OSI, enfim, ISO, OSI e da camada física lá do TCP/IP. Então eu vou deixar isso aí para a disciplina de redes, eu não vou mencionar aqui. Mas uma coisa que eu estava falando, né, toda hora a gente vai falar, a questão de desempenho. A gente sempre vai estar avaliando o desempenho ao longo da nossa disciplina. Então aqui, só para ilustrar um pouquinho, né, o livro coloca ou compara algumas tecnologias para a construção de processadores e memórias e como elas evoluíram ao longo do tempo. Então essa primeira tabela aqui é a tabela que compara as tecnologias para a construção de processadores, dividindo pelo preço, né, de custo unitário desses processadores, desde lá das primeiras gerações, quando os processadores eram a válvula ainda, né, na década de 50. Então esses caras aqui são a referência, por conta disso o desempenho pelo custo vai ser né, como a referência a ele, e depois as outras tecnologias. Né? O que a gente observa aqui é que a cada 10 anos aqui, ou a cada 20 anos, enfim, depois tem um salto aqui, a gente observa um grande crescimento aqui nessa razão. Né? Quanto maior esse valor de desempenho por unidade de custo, quer dizer que você faz muito mais processamento de maneira muito mais barata. Né? Quer dizer, se o custo cai muito aqui, né, só o custo cair você já aumenta essa razão. E da mesma forma, se o desempenho aumentar e o custo estiver mantido, você aumenta a razão. Agora, se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, né, você aumenta o desempenho e diminui o custo, aí esse cara aqui explode. Né, que é justamente a situação aqui das tecnologias que nós vimos no final da aula passada, o VLSI e o Ultra Large Scale Integrated Circuits aqui, que tem aí uma taxa de desempenho por unidade de custo aí da casa de 6 bilhões. Quer dizer, então seu desempenho aumentou muito, seu custo caiu muito, esse cara tem uma razão muito maior do que lá as máquinas que eram feitas aí a válvula. Bom, na década de 70, né, um engenheiro da Intel escreveu um artigo em que, a partir de observações, ele chegou à conclusão de que a capacidade dos transistores estava dobrando a cada 1 ano e meio, 2 anos, né, e esse artigo ficou famoso, né, essa observação ficou sendo chamada de Lei de Moore, e basicamente o que esse cara dizia é que você conseguia colocar cada vez mais transistores por área. Quer dizer, os transistores iam diminuindo no seu tamanho, você conseguia colocar mais transistores e com mais transistores você aumenta o desempenho do seu processador. E se a gente for observar, de fato isso acontece, a quantidade de transistores em cada uma das gerações dos computadores vai aumentando muito. Isso aqui a gente está em escala log, né? Log 10. Então aqui no eixo X, o ano em que cada um dos processadores foi lançado, tem o processador da Intel e da Apple, se não me engano, e aqui no eixo Y, a quantidade de transistores nesse processador. A gente observa lá os primeiros lançamentos da Intel. Se não me engano, o 4004 foi um processador que era usado para uma parte calculadora, alguma coisa assim. Depois o 8008, que já foi um processador de
uso mais geral, o 8080 que já foi lá os primeiros PCs e por aí vai, o 8086, 8088, 286, 386 e por aí vai. E a gente observa que de tempos em tempos a gente tem um ganho de quase 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes e por aí vai em relação às gerações anteriores. Então lá o 8085 com quase 10.000 transistores, depois a gente vê o 286 com 100.000, 486 com 1 milhão, depois o Pentium 3 com 10 milhões, outros Pentiums aí, Pentium M quase 100 milhões, o Hallen, o Sandbridge, por aí vai, já com bilhões de transistores. Então a gente vai aumentando realmente muito a quantidade de transistores à medida que o tempo vai passando. É claro que a gente está chegando talvez aqui num limite, né, mas até físico, né, porque vai chegar um momento que o transistor não vai conseguir diminuir muito porque o elétron já não vai conseguir ficar passando, né, já vai ficar tão fininho que já vai ficar da espessura lá de um elétron, né. Bom, aqui é um outro gráfico que eu tirei de um artigo que mostra de maneira muito interessante uma comparação entre os dispositivos mecânicos, né? No caso aqui, ele até colocou numa organização aqui nesse eixo, no eixo X do eletromecânico, né? Ele incluiu como um eletromecânico, mas na verdade isso aqui era tudo mecânico mesmo, né? O tabulador lá do Olerite, né, que ele usou lá no censo americano, o Colossus aqui já é um relé, né? Depois dispositivos com válvulas, transistores e circuitos integrados. Então aqui várias classificações aqui, né, de computadores, aqui o ano em que eles foram feitos, e no eixo Y, um pouquinho mais complexo, é o total de cálculos por unidade de tempo por $1.000, né, por custo lá de produção. Então, quanto mais próximo aqui, a gente tem um cara com um melhor desempenho com menor custo, né? Quanto mais alto aqui, né? Maior o desempenho dele com custo menor. O que a gente observa aqui é que os computadores estão evoluindo mais ou menos numa taxa, né, que vai fazer com que em breve a gente alcance a capacidade de processamento, quer dizer, em breve, né, daqui a talvez 10 ou um pouco mais do que isso anos, a gente consiga atingir a capacidade de processamento do cérebro humano dentro de um único processador. A gente está com a capacidade de processamento semelhante ao cérebro de um rato, hoje, né, já. Em breve a gente deve chegar aí à capacidade de processamento aí do cérebro humano. Talvez não com as tecnologias que a gente usa hoje, mas com novas tecnologias, né? Talvez computador quântico e por aí vai. Bom, aqui é um gráfico que foca na questão da memória, né? Ali no início eu falei que as tecnologias para construção de processadores e memória, as coisas evoluíram muito mais no processador, mas também evoluíram nas memórias, né? Com uma regra de crescimento um pouquinho diferente, crescimento de 4 vezes mais ou menos a cada 3 anos. Então lá na década de 70, os computadores tinham memória na casa dos kbytes, e os programadores tinham que ficar lá escovando os bits para poder caber as aplicações e os dados dentro da memória. Bom, depois na casa dos mega, lá na década de 80, casa dos giga, né, nos primeiros anos da década de 2000, e quem sabe aí em breve aí a gente consiga chegar na casa dos terabytes, né, em termos de capacidade de memória principal dos processadores. Aqui só chamar a atenção que 16 MB foi atingido na década de 90, mais ou menos, mas aquele computador que eu falei na aula passada da IBM, o System 360, já tinha uma capacidade de endereçamento de 16 MB lá na década de 60.
para ver como o computador da IBM foi um computador à frente do seu tempo. Bom, a gente fica então nessa aula por aqui. A gente na próxima aula vai falar da questão do desempenho. Eu vou pular para o capítulo 4 do livro de organização de computadores, então a gente vai falar da questão de desempenho, e aí no final desse capítulo do desempenho eu vou voltar um pouquinho ao final do capítulo 1 do livro para falar de falácias e armadilhas, tanto de desempenho quanto desse capítulo, e aí a gente vai ter fechado o capítulo 1 e o capítulo 4 já nessas próximas 2 aulas aí. Então a gente fica por aqui, até a próxima.